O tema de hoje é Tem uma vida de adoração. Nos nossos dias tem sido muito comum adotarmos a respeito de adoração e louvor, indicarmos assim, olha, essa música é uma música de adoração, porque ela é mais lenta, essa música é uma música de louvor, porque ela é mais rápida. Mas o que a Bíblia diz a respeito de adoração? Primeira coisa que você precisa entender, não existe na Bíblia a palavra adoração. Existe a palavra adorar. Mas adoração não tem. Mas adorar tem, o ato de adorar tem. E em todos os momentos que nós vemos essa palavra adorar aparecendo, nós não temos nenhuma referência de adoração com músicas, por mais estranho que pareça. Vamos ver a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, no original em hebraico, que vai estar lá em Gênesis, lá no capítulo 18, aqui no versículo 1, quando Abraão tem um encontro ali com o Senhor, que aparece em uma forma ali humana para Abraão. Gênesis 18, 1 vai dizer assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Essa palavra prostrou-se em terra, ela é a palavra adorou. Então, a palavra adoração no hebraico vem da palavra chamada shakha, que significa prostrar-se em reverência a alguém, reconhecendo a sua superioridade. Prostrar-se diante de uma divindade, reconhecendo o seu poder. Então, essa aqui é a primeira vez que nós temos. Mas não para aí. Nós encontramos também em Gênesis no capítulo 22, Gênesis no capítulo 22, no versículo 5, quando Abraão ali, após Deus ordenar, foi lá no Monte Moriá, oferecer ali o seu filho Isaque em holocausto. Gênesis 22, no versículo 5, Abraão disse ali para os seus servos: Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu quero dizer para você que adoração não é um momento da sua vida que você resolve apresentar sua vida diante de Deus, ou seja, um cântico, um louvor, ou sejam palavras. Mas é o momento a qual você dedica a sua vida a Ele. Você dedica a sua vida em obediência a Deus. Qual era a atitude que Abraão ia fazer ali? Abraão ia obedecer à vontade de Deus, que Deus havia pedido seu filho em holocausto. Estava ali Abraão indo fazer esse holocausto em adoração a Deus, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida. Então a adoração, queridos, é um momento de culto. A adoração tem que ser a nossa vida inteira. Quando nós reconhecemos Deus como o Senhor da nossa vida, reconhecemos Ele como soberano, e nós queremos, através das nossas atitudes, trazer a glória e a honra a Ele, a glória e a honra ao nome dEle. Então nós precisamos ter uma vida de adoração, e não momentos de adoração. Nós temos também aqui, em Gênesis, do capítulo 24, lá no versículo 26, quando ali o servo de Abraão, ele chega até a terra onde havia nascido Abraão, onde ele tinha sido criado, lá na Mesopotâmia. E quando ele chega lá, que ele encontra com a Rebeca, depois de ter feito oração a Deus, ele encontra com a Rebeca, ele vai agradecer a Deus através de uma adoração. Gênesis 24, versículo 26, vai dizer assim: Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Então ele se inclina e ele adora. Ele expressa a sua reverência, o seu reconhecimento a Deus, o seu temor a Deus e agradecimento. Então isso nós precisamos entender. O ato de prostrar-se em reverência a alguém é um ato de adoração. É por isso que nós vemos ali os judeus quando estavam na Babilônia, e o Sadraque, o Mesaque e Abednego, como era conhecida a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor exige que eles deveriam se ajoelhar, se prostrar diante da imagem, eles falam: não, rei, nós não fazemos isso. Nós só prostramos diante de Deus. E para o judeu, o ato de você ajoelhar diante de alguém é você estar ali adorando essa pessoa. Na Nova Aliança não é diferente. Na Nova Aliança nós temos a palavra grega proskuneo, que nós encontramos o ato de se prostrar. E onde é que nós vamos ver isso aí? Nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 8. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, Mateus no capítulo 8. Lá no versículo 2, quando Jesus ali recebe uma pessoa que estava com lepra, e o Senhor atende o clamor, o pedido desse homem.
Versículo 2 diz: Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa palavra adorou é proskuneo, o ato de se prostrar com o rosto em terra diante de alguém, reconhecendo ele como superior, reconhecendo a sua grandeza. Então, todas as vezes que alguém chegava diante do Senhor Jesus e prostrava diante dele, colocava o rosto em terra, isso estava dizendo que essa pessoa estava adorando. O ato de adoração a Deus. Então, nós temos um ato de reconhecimento da sua grandeza, da sua santidade, do seu poder, da sua divindade. É isso que nós precisamos fazer a cada momento da nossa vida. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, que vai dizer assim. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha o que o texto está dizendo. Eu tenho que viver a minha vida com reverência e santo temor. Então a minha vida tem que ser uma vida de adoração a Deus, tendo temor, tendo reverência para com Deus. Porque às vezes nós achamos que nós só estamos diante de Deus quando a gente está no culto, quando a gente está reunido com os irmãos lá no templo, lá na igreja. Nesse momento nós vamos prestar um culto a Deus, então nós vamos adorar. Não. Nós estamos diante da face dele a cada minuto da nossa vida. Em todo lugar que nós viemos a estar, nós estamos na presença dele. E nós temos que viver, como disse aqui o apóstolo Paulo, de maneira agradável a ele, com reverência e temor. A reverência e o temor é um ato de adoração e reconhecimento da grandeza de Deus. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 1 vai dizer assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Como nós falamos, eu tenho que viver uma vida de adoração, uma vida de temor, uma vida de reconhecimento da grandeza de Deus, da bondade dele com a minha vida. Uma vida a qual eu dedico a ele, não apenas quando eu estou nos momentos de culto, mas a cada minuto da minha vida é devotada a ele. A minha vida é reconhecer a sua soberania, reconhecer que eu estou diante dele em toda situação. E que assim eu tenho que honrá-lo através da minha vida, através da minha atitude. Isso é um ato de adoração. Então, adoração não é momento, adoração é um estilo de vida que você decide agradar, honrar a Deus a cada momento da sua vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 24, o Senhor vai dizer ali para aquela mulher samaritana da seguinte maneira: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa vida tem que ser uma vida que vivemos em espírito e em verdade. Andarmos no espírito, vivemos no espírito, vivemos na verdade. Assim nós adoramos a Deus. Não apenas nos momentos que nós estamos reunidos no culto, mas a cada instante da nossa vida. Você seja um verdadeiro adorador. Que o Senhor encontre na sua vida um verdadeiro adorador. Uma pessoa que reconhece a sua grandeza e soberania e que procura viver para o inteiro agrado de Deus. Amém? Quero orar por você e pela sua casa. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a sua família. Pai, assim como o Senhor Jesus disse, que o Senhor é espírito e procura os verdadeiros adoradores, aqueles que andam, que vivem em espírito e vivem na verdade. E nessa casa, nessa família, eles vivam guiados pelo Teu Espírito Santo. A vida deles seja um cheiro do Teu Espírito Santo. Eles sejam, Pai, a cada momento, moldados, trabalhados, restaurados, transformados pelo Teu Espírito Santo e vivam uma vida na verdade, vivam uma vida de integridade, uma vida no temor, uma vida na reverência da Tua santidade, porque o Senhor está conosco a cada momento da nossa vida e nós temos que reconhecer que nós estamos diante de Ti a cada instante, reconhecer e Te honrar através da nossa vida. Abençoe essa casa, abençoe essa família com toda sorte de bênçãos. Eu agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.